Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Muito boa noite, que bom que você está aí comigo. Hoje é quinta-feira e hoje é culto, quinta-feira da palavra. É o culto da palavra aqui na New Hope, Aba Boston, em Melrose. Que bom que você está aí, obrigado pelo carinho da sua conexão. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu vou pedir a você agora, nos próximos segundos, é rapidinho, não custa nada, isso não custa nada. Pegue aí o seu celular, o iPad, o iPhone, o computador, se for possível agora, compartilhe esta transmissão, faça um share desta transmissão online agora para todos os seus seguidores, para todos aqueles que estão com você nas suas redes sociais. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, posso fazer alguma coisa para ajudar? Gente, nesse tempo de tecnologia, de virtualidade, neste tempo de internet, mais do que você pode, você deve nos ajudar. E já é sim uma grande ajuda compartilhar as transmissões online nas nossas reuniões. Isso é especial demais. Existe um algoritmo por trás de cada mídia social e eles remotamente, são robôs virtuais, interpretam que quando você compartilha, quando você dá o seu like, gente, o like é muito importante, atenção aí. Pastor, posso fazer alguma coisa? Pode, dá um like. Abriu a imagem da transmissão online. Primeira coisa, clica no like. Segundo, faz um share, compartilhar com seus amigos na sua página ou na sua lista de transmissão, compartilha. Copia o link da transmissão, pastor, eu não sei fazer, tanto no YouTube como no Facebook. Se você clicar com o botão direito, em cima da tela da transmissão, aparece ali, ó, copiar link. Clique no copiar, vá para a sua lista, por exemplo, do WhatsApp, clique em paste, clique em confirmar a cópia, em colar e envia o link. Quando você faz isso, você movimenta a transmissão, dizendo para a rede social que o conteúdo se tornou relevante. Então, automaticamente, os algoritmos jogam isso para frente e um maior número de pessoas é alcançada. Então eu quero pedir, por favor, que você faça isso, tá bom? Faça isso a partir de agora. Compartilhe o sinal, compartilhe nas suas redes sociais, dê o like sempre, sempre. E se você quiser deixar ainda melhor, se você quiser melhorar isso ainda, comente na parte de baixo do vídeo. Obrigado, Deus abençoe, esta programação é uma bênção, eu recomendo a todos os que amam a palavra, enfim. Assim, desta forma, você está ajudando muito. Especialmente no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá no canal do YouTube. youtube.com/New Hope Boston. youtube.com/New Hope Boston. Entra lá, se inscreva. Você tem que ter apenas um e-mail. Você não precisa ter canal no YouTube, é só ter um e-mail, se cadastrar e clicar, subscrever ou se inscrever no canal do YouTube. E, querido, você não sabe o quanto você pode nos ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, é o culto da palavra. Eu estou com meu coração queimando, fervendo com palavras boas. Eu quero abençoar a sua vida. Antes, porém, eu quero continuar lendo os Salmos de número 115. Eu preciso que você abra aí agora comigo, por favor, os Salmos de número 115. E vamos destacar dos versículos 13 ao versículo 18, ok? Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens para ser conquistada. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, porque quem habita em sepulcro não tem memória. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai
ao Senhor. Graças a Deus. Gente, já tem pelo menos uma semana, eu acredito, que nós estamos ofertando e dizimando debaixo desta palavra, porque é isto que tem que te mover. A palavra de Deus, você tem que ser movido por ela. E a Bíblia diz que nós louvaremos ao Senhor, nós bendiremos o seu nome para todo sempre, porque é Ele quem nos aumentará, é Ele quem nos acrescenta a nós e aos nossos filhos. Debaixo desta palavra que nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor agora. Você, especialmente membro da New Hope Aba Boston, na parte de baixo aqui você vai ver o número de telefone em que você vai enviar um texto de mensagem com a palavra give, ok? Envie o texto de mensagem com a palavra give e não esqueça então de mencionar qual é o valor que você quer contribuir. E assim você participa, completando o seu culto também com a sua demonstração financeira de gratidão. Você pode talvez também só aproximar a câmera do seu celular aqui no QR Code, vai abrir um link, você vai ter que preencher um pequeno cadastro, deixar ali o seu cartão de débito ou crédito e fazer o seu envio. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A sua contribuição, o seu gesto de adoração, também financeiro, está nos motivando a ir mais além. A casa do Senhor está bonita, o equipamento de som que nós compramos há quase um ano está quase totalmente pago, graças a Deus. Estamos na expectativa de comprarmos um projetor, porque nós queremos um bom equipamento, então ele custa um pouquinho. Eu te encorajo, te animo, faça o melhor que você puder. Agora, a observação mais importante de tudo isto: você só deve ofertar e dizimar se você realmente acredita que foi Deus que te ajudou. É isto mesmo. Só faça a sua oferta, só faça a sua contribuição se você realmente acredita que foi Deus quem te ajudou. Caso contrário, não faça nada, não ofereça nada, porque um Deus incapaz de te prover, um Deus incapaz de cuidar de você não merece seu culto, tá bom? Faça isso com alegria e a Deus seja a glória para sempre. Por favor, façamos as nossas contribuições agora. Graças a Deus, Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua contribuição. Você que está chegando agora, não esqueça, anote aí, você está assistindo o culto da palavra da New Hope Aba Boston. Nós estamos em Melrose, nós estamos na 355 Franklin Street em Melrose, anote aí, 355 Franklin Street, Melrose. Nós temos 2 reuniões semanais. Uma online, que é esta aqui, o culto da palavra, somente online, pela fanpage, pelo YouTube da igreja. Você é bem-vindo a todas as quintas-feiras, em todas as quintas-feiras, estudar a palavra de Deus com a gente aqui. E no domingo, à noite, 6 p.m., nós temos a nossa reunião presencial, onde eu estou lá, com a minha esposa, meus filhos, com a igreja, com uma equipe linda, servindo você e a sua família. Faça-nos uma visita. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, hoje é culto da palavra e nós estamos estudando toda a Epístola Universal de João. É isto mesmo. Aqui nós estudamos a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro. Então eu te desafio, eu te encorajo. Se você perdeu as últimas ministrações, você tem que procurar lá na fanpage da New Hope Boston ou no YouTube da New Hope Boston. Hoje nós vamos para a primeira Epístola Universal de João, capítulo de número 4. E para hoje, dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Eu vou dividir este capítulo em 2 etapas. Na semana que vem, nós faremos do versículo 7 ao versículo 21. Esta noite faremos somente do versículo 1 ao versículo 6, porque eu quero fazer uma distinção entre os falsos espíritos e aí sim, propriamente dito, quero falar sobre o amor de Deus, ok? Pegue a sua Bíblia, caneta, papel na mão, compartilhe essa transmissão, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus agora. Primeira Epístola de João, Epístola Universal, capítulo de número 4, versículo de número 1.
Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Há de vir. E eis que já agora está no mundo. O quê? A influência do espírito do anticristo. Não ele propriamente dito em toda a sua força e manifestação. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Diga graças a Deus. Nós estamos estudando a Epístola Universal de João já há algumas semanas e eu tenho recebido um feedback poderoso de muita gente que nos acompanha online. Os nossos membros virtuais, sedentos pela palavra de Deus, que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus e não abrem mão de serem instruídos, capacitados, fortalecidos na palavra de Deus. Então eu quero que você, por favor, acompanhe comigo agora novamente o verso de número 1 da primeira epístola de João, capítulo 4. Estamos tratando sobre os falsos espíritos, ok? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Escute, olha a primeira informação que temos aqui no versículo de número 1. Falsos profetas são do mundo. Anote aí, lá na parte final. Falsos profetas saem do mundo para o mundo, segundo o coração do mundo, para servir a conveniência do mundo. Estes espíritos, volte um pouquinho no início do versículo 1, não creais em todo o espírito. Nós dividimos assim: nós temos o espírito do homem, nós temos o Espírito de Deus e nós temos o Espírito de Satanás. Atenção, muitos falsos profetas se tornam motivados pelo seu próprio espírito e com a aprovação do espírito de Satanás, porque falsos profetas não têm o espírito de Deus. Eles profetizam por conveniência no mundo, do mundo para o mundo, segundo o mundo. Estes espíritos aqui, não creais a todo espírito. Então nós temos que considerar, cuidado. Não existe outra fonte de manifestação espiritual que queira confundir ou que queira afirmar a verdade de Deus. Porém, espírito do homem, espírito de Deus, espírito de Satanás. Consequentemente, cada um destes espíritos tem a sua atenção voltado para o seu altar em particular. O espírito do homem tem o altar do homem. O espírito de Satanás tem o altar de Satanás. O espírito de Deus, o altar do Deus vivo. Perceba que quando Jó, na história de Jó, se você voltar um pouquinho atrás, movimente a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 4. Vá lá. Livro de Jó, capítulo de número 4. E encontre aí os versículos, a partir do versículo de número 13. Veja que em uma certa noite apareceu a Jó um espírito de engano. Apareceu a Jó um espírito de mentira. E esse mesmo espírito ministrou na mente e no coração de Jó uma falsa doutrina, fazendo com que Jó, por alguns instantes,
duvidasse no seu próprio coração sobre Deus. Então perceba que esse espírito falso que se apresentou para Jó era um espírito do mundo, trazendo uma palavra de engano, pondo em discussão ou em descrédito o propósito do trabalhar de Deus na vida de Jó. Então vamos ver pela palavra de Deus como isso funcionou. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 4. Eu quero que você vá para o verso de número 13. Vamos ler até o versículo 21. Escute a Bíblia. Veja, um espírito falso, exatamente na noite em que os amigos de Jó, em que Jó está sendo confrontado, repreendido por Elifaz, um espírito de engano, trazendo uma falsa doutrina, agora está operando na boca de Elifaz, tentando se passar pelo Espírito de Deus, enganando ou tentando enganar a Jó, que por pouco não dá crédito. Olha isso, versículo 13. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito, veja, com letra minúscula, passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que isso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Esse espírito de engano quer fazer Jó acreditar que ele está completamente abandonado por Deus e que não há prazer nenhum em Deus, em servi-lo, em guardá-lo, em protegê-lo, em escondê-lo. Um espírito de engano com uma falsa doutrina, tentando dar maior credibilidade na palavra falsa do espírito do engano do que no próprio propósito de Deus para a vida e sobre a vida de Jó. Espírito de engano. Veja que existe uma ação contrária contra a verdade de Deus. Os discípulos de Cristo, eles estavam com Cristo, eles andavam com Cristo, eles ouviam de Cristo, eles eram ministrados por Cristo, mas quando eles viram um fantasma, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 26, quando eles viram um fantasma, eles acreditaram no fantasma. Eles acreditaram na mentira, eles acreditaram naquele espírito. Meu Deus, gente, tem alguém aí? Algumas pessoas dão muito mais créditos a espíritos deste mundo do que ao próprio Deus, do que a sua própria palavra, a própria manifestação do seu Filho, Cristo Jesus. Percebe? Escute isso. Não creais a todo espírito. Os próprios discípulos entraram em crise e passaram a acreditar que aquele que andava sobre as águas era um fantasma. Gente, a essência de Deus sempre será o amor, mas a essência de Satanás sempre será o engano e a mentira. Esse espírito contrário de engano caminha na contramão de Deus. Os profetas genuínos de Deus, eles têm um compromisso com o mundo e são cheios de Deus, enviados pelo Espírito Santo de Deus para manifestar o amor e não a ira, para manifestar o amor de Deus, a graça de Deus que reconcilia este mundo com Deus através de Cristo Jesus. Os falsos profetas buscarão sempre a conveniência e cairão no mesmo erro do espírito de Mica,
do sacerdote de Mica, o sacerdote que ele gerou no seu próprio filho. Se você gosta da Bíblia, você deve estar se lembrando do livro de Juízes, no capítulo de número 17. Mica contrai para si um Deus, ele constrói para si, edifica para si um Deus, feito com as mãos humanas, segundo o ponto de vista dele, e torna o seu filho sacerdote deste Deus, para querendo então dar validade ao culto e à adoração. Gente, eu não vou nem entrar nos méritos, eu não vou nem entrar no mérito da hierarquia paternalista, da herança que passa de pai para filho sem confirmação de ministério, e que vai credenciando filhos ao altar como sacerdotes, para sustentar de alguma forma aquilo que se tornou a idolatria da imagem do antigo sacerdote e do antigo pastor. Quem tem ouvidos, ouça. Cuidado com os espíritos do homem e o engano no espírito de Satanás, e o princípio da idolatria e as atitudes da conveniência. Gente que não larga o poder sacerdotal, continua oprimindo igrejas, e vão colocando sucessores segundo o seu coração, sacerdotes segundo a sua conveniência, para sustentar o seu crédito naquele ambiente de poder, ou naquela casa que ele acha que é dele. O sangue de Jesus nos guarde. Quem tem ouvidos, ouça, porque a palavra de Deus está se movendo com responsabilidade aqui. Olha só, espíritos falsos, espíritos do mundo, espíritos de falsos profetas levantados no mundo, segundo o mundo, para a conveniência do mundo. Eles não são levantados segundo o Espírito de Deus. Olha o que o versículo de número 2 diz, capítulo 4, primeira epístola de João, acompanhe comigo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olhe para a Bíblia. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, guarde isto, olha aí. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso aqui é poderoso, ouça-me por favor. Em todo tempo que Jesus viveu aqui nesta terra, Jesus sempre foi um mistério para Satanás. Jesus sempre foi um mistério para o diabo. Somente na cruz, na manifestação então sobrenatural dele na cruz, é que começou a se revelar, e Satanás começou a entender o que estava acontecendo. É que Satanás conseguiu entender o tamanho do caminhão que passou sobre ele. Estava agora a manifestação sobrenatural da vontade de Deus, através de Cristo Jesus, através do seu Filho, segundo a sua vontade. Meu Deus do céu! Para Satanás era uma humilhação reconhecer que o Filho de Deus veio em carne e em osso. Meu Deus, isso é muito forte. Satanás não queria admitir que ele estava sendo derrotado por alguém no corpo de homem, por alguém na condição humana. Era uma humilhação para Satanás reconhecer que alguém no corpo de um ser humano foi quem o venceu e o destruiu na cruz do Calvário. Ele confessar, reconhecer, era se humilhar demais, mais do que ele já estava. E foi Jesus que, vindo como verbo de Deus, agora habitando em carne, triunfou na carne sobre Satanás. Venceu o mundo, venceu o sistema do mundo, venceu o pecado, venceu a carne, venceu a morte e venceu o diabo na carne, triunfando sobre ele na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a nossa vitória em Deus, por Cristo Jesus, está confessá-lo diante dos homens, que Jesus Cristo veio em carne. É aqui que o diabo entra em desespero. Meu Deus, tem alguém aí? Diga alguma coisa. Olha o que o versículo 2 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Porque todo Espírito, a letra minúscula, porque fala do Espírito do homem, que está aqui, ó. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em
carne. Bendito seja o nome do Senhor. O corpo humano foi o passaporte. Esse corpo aqui que Jesus também usou foi o passaporte para a entrada neste mundo. Todas as vezes que você confessa que Jesus veio em carne, você dá na cara de Satanás. Você diz ao diabo: toma, essa é a tua humilhação e a tua vergonha, porque ele veio no corpo que eu tenho e te venceu. E é por isso que no corpo que ele tem, que ele me deixou como passaporte válido neste mundo, é neste corpo, Satanás, que eu te venço, pelo poder do nome de Jesus que veio em carne e te venceu. Ah, meu irmão, vale a pena dar um glória a Deus. Se você está assistindo aí agora pela internet, escreve aí na parte de baixo, diga: glória a Deus, eu confesso que Jesus veio em carne. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Glorifique ao Senhor. Essa é a humilhação de Satanás. Ah, eu vou te destruir, eu vou destruir a sua vida. Gente, aqui está o segredo, pelo amor de Deus, quem ouve. Satanás não tem livre trânsito neste mundo. Satanás não tem livre trânsito nesta terra. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca para mentir, ele precisa de olhos para ver pornografia e prostituição. Satanás precisa de ouvidos para ouvir o que não presta. Satanás precisa de uma mão para puxar o gatilho de um revólver e matar alguém. Satanás precisa de um corpo para injetar heroína, cocaína, crack. Satanás precisa de um corpo para se manifestar na prostituição. Ah, gente, pelo amor de Deus, é por isso que quando eu e você nascemos de novo, o velho homem que morre no batismo e agora torna-se um novo homem, o corpo do pecado agora, aleluia, recebe a influência do Espírito de Deus no nosso espírito, que começa a confessar: Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio em carne. E então no nosso corpo, pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos força para vencer a Satanás. Oh, glorifique ao Senhor agora. Eu não sei quem é que está me assistindo nesse momento, que está enfrentando na carne a escravidão do pecado, que está enfrentando na carne as ações de Satanás, mas em nome de Jesus receba a vitória agora, em nome de Jesus receba autoridade agora. Como pastor, comece a confessar: Jesus veio em carne, Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, porque todo aquele que confessa que Jesus veio em carne tem o Espírito de Deus e a vitória sobre Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Jesus. Se você está entendendo esta palavra, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus escreve no capítulo de número 10 e no versículo de número 5, Jesus disse: quando me introduziste outra vez no mundo, um corpo me preparaste. O corpo é o passaporte para viver neste mundo, passaporte que Satanás não tem. Satanás ficou humilhado quando viu Jesus ser pisado, trucidado, ferido, machucado, moído na cruz, espancado, chicoteado. E ele foi fiel, diz a Bíblia, até a morte de cruz, humilhado para vencer sobre Satanás. Satanás pensou que Deus mandaria um arcanjo. Satanás pensou que Deus mandaria um querubim, um serafim, um anjo de luz poderoso, mas não um homem, não um ser humano, meu Deus. Jesus. Davi olhou para Golias e diz: você vem contra mim com varas e pedras, acha que eu sou algum cão? Gritava-se para o exército de Israel: tem algum valente aí à altura de derrubar o vencedor Golias, o gigante Golias? E sai aquele menininho pequenininho, ruivo, com uma funda na mão, 5 seixos do rio, um cajado pastoral, e Davi se sente humilhado. Tu vens a mim com varas e pedras,
acha que eu sou um cachorro que você pode espantar, e Davizinho pequenininho abriu a boca e diz: ei, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e prepara, porque eu vou cortar a sua cabeça, rapaz. Meu Deus do céu, tem alguém aí? Diga glória a Deus. Queridos, quem tem ouvidos ouça o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós temos autoridade pelo corpo, porque através deste corpo nós podemos manifestar o poder de Deus, que legalmente nos reconciliou através de Cristo. Somos o seu corpo, somos a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Todas as vezes que eu e você, versículo de número 2, todas as vezes que eu e você declaramos e confessamos que Jesus Cristo veio em carne, aleluia, é a mesma coisa que dizer: Satanás, te põe no seu lugar, saia da minha frente agora e ser derrotado agora, porque tu fostes derrotado legalmente neste mundo pelo corpo de Jesus em carne, corpo que eu faço parte. Glorifique ao Senhor. Se você ama esta palavra, bendito seja Deus. Olha o versículo de número 3 agora, por favor. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Queridos, esta influência do espírito do anticristo no mundo não o manifesta na sua totalidade, porque a Bíblia diz que há um que o detém. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6. Ele está contido porque o Espírito Santo está operando na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A prova que nós temos neste texto aqui, de onde vêm esses espíritos, o poder da contenção. Veja, todas as vezes que eu e você confessamos a Jesus, e confessamos como aquele que veio em carne e venceu o diabo, venceu a Satanás, Cristo, quando ele habita aqui neste corpo, ele habita legalmente, tem autoridade para triunfar sobre todos os espíritos do inferno que possam trazer o engano ou fortalecer a manifestação do anticristo. Este anticristo, ele não pode se revelar agora totalmente, porque o Espírito Santo de Deus que está na igreja o detém. E só então, quando o Espírito Santo levar a igreja para a manifestação com Cristo e as bodas do Cordeiro, onde a noiva se torna esposa, é desposada e passa a se tornar agora a esposa do Cordeiro na eternidade, a Bíblia diz que então o espírito de Satanás será lançado na terra. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 7 a 12, o espírito de Satanás, ele é lançado à terra, e aí o espírito de Satanás, operando no anticristo, o manifestará como falso Messias, o manifestará como falso Cristo, e também o revelará como filho da perdição. Será uma trindade diabólica: o espírito do anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, o dragão, operando através de uma igreja falsa, operando através de uma igreja ecumênica apóstata, operando através da mentira. O que o espírito do anticristo faz? Como identificar o espírito do anticristo? Qual é as evidências de que o espírito do anticristo, e não ele ainda, já está em movimento, já está operando? O espírito do anticristo produz desestabilidade. O espírito do anticristo quebra com a ordem. O espírito do anticristo desestabiliza a ordem. Ele vem e quando ele está presente, ele destrói os sistemas.
que funcionam para a ética e o equilíbrio de todas as coisas. O espírito do anticristo desestabiliza a ordem. O espírito do anticristo, ele vem para destruir o sistema da família. Ele se manifesta para destruir o sistema educacional. Ele se manifesta para destruir o sistema de governo, o sistema governamental, jurídico, político. O espírito do anticristo, ele vem para desestabilizar a economia, para desestabilizar a sociedade. Ele vem para desestabilizar a fé, para desestabilizar o culto, para frustrar as relações com Deus junto do altar. Meu Deus do céu! Ai, que muito já tem se feito o anticristo pelo espírito do anticristo que opera neles, tumultuando, desestabilizando, criando a desordem. Pelo amor de Deus, a carta magna do anticristo, pelo seu espírito que já opera produzindo desordem, será assumir o poder governamental de todo o mundo em nome de uma fé ecumênica, apoiado e defendido e patrocinado por uma igreja ecumênica apóstata. Será um avivamento babilônico que vai somar-se à proporção de Babel a Belsazar em um único nível. Será uma desgraça sobre todo o mundo. Este é o papel do anticristo, do espírito do anticristo: manter ou acelerar ou aumentar muitas vezes a desordem e a anarquia no mundo, para que então o próprio anticristo se manifeste e se revele a todas as pessoas. Meu Deus! Tem alguém aí? Versículo de número 4, vamos lá. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Já os tende vencidos, os espíritos do homem e os espíritos de Satanás, ou o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Agora preste atenção nesta palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Isso aqui temos uma chave poderosa. Olha isso aqui. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós. Olha isso aqui, do que o que está no mundo. Está sendo claro as palavras de João aqui. Maior é o que está em vós, não maior é o que está conosco. Não entendi, pastor. Maior é o que está dentro de cada um de vocês. Maior é o que está aqui, que está aqui dentro de nós, dentro de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não é aquele que está no meio de nós, mas é aquele que está em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendi, pastor, então eu vou refrescar a sua memória. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo, capítulo de número 23, nós temos uma expressão interessante. É o momento em que Moisés roga a Deus pela presença divina no meio deles. Meio conosco, não neles, dentro deles. Mas Moisés não entendia, porque ele não tinha à sua disposição o enchimento do Espírito Santo e a permanência do Espírito Santo dentro dele. Assim foi nas ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vinha sobre eles, mas não repousava, não permanecia, não descansava neles, como acontece com a igreja. Então Moisés vai à presença de Deus e diz: Deus, precisamos que o Senhor vá conosco, precisamos que o Senhor esteja conosco. E Deus diz: não, vocês têm que pegar isso, você tem que pegar. Eu quero acreditar que tem alguém aí entendendo isso comigo. Olha só, Moisés diz: Deus, eu preciso do Senhor aqui. E Deus diz assim: tá bom, eu vou lhe enviar um anjo que estará no meio de vocês. E Moisés diz: Deus me livre, não, anjo não, eu não quero nada conosco, eu quero alguma coisa que esteja em nós. Bendito seja
Seja o nome do Senhor. Eu quero o Senhor, Deus, porque anjo, irmão, anjo não pode incorporar pessoas, anjo não pode possuir pessoas, e anjo, meu irmão, não é a certeza da presença divina de Deus. A presença divina de Deus é o próprio Deus, e só pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus. Moisés está dizendo: não, 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 eu não quero anjo, eu não quero nada que está conosco, eu quero o Senhor que esteja em nós individualmente, dentro de nós. E João está dizendo: agora, aquilo que está em vós, aquilo que está em vós, aquilo que está em vós e não no mundo, está dentro de cada um de nós. Oh, eu lamento, anos de ignorância, e ainda muitos estão presos aqui, cultuando a anjos, adorando a anjos, valorizando a anjos, privilegiando a anjos, colocando anjo em tudo quanto é lugar. Moisés está dizendo: não, anjo não é o Senhor, anjo não é Deus, anjo não é Deus. Deus é suficiente. Tudo o que precisamos de Deus é o seu Espírito operando em nós. Aleluia. Tudo o que nós precisamos é da presença de Deus e não da presença de anjo. Se Moisés disse: anjo não serve, por que vai servir para mim? Por que vai servir para você, pelo amor de Deus? Não, queremos Deus, e hoje nós temos Deus pelo Espírito Santo de Deus derramado em cada um de nós. Quantos podem glorificar ao Senhor? Eu não sei porque é tão difícil entender. Se está escrito aqui, não pode ser difícil. Está escrito aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 5: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, porque o mundo, o espírito do mundo, o espírito do anticristo que está no mundo, comunga, o espírito do mundo comunga com o espírito do anticristo. Estão no mundo, falam do mundo, segundo a conveniência do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo zomba de Cristo, o mundo zomba da palavra de Cristo, o mundo zomba da igreja de Cristo. Zombam, não o creem como real, porque não o conhecem. Meu Deus do céu, sabem que a história é bonita, mas não o reconhecem, porque o espírito do mundo é contra Cristo, porque o espírito do mundo se une ao espírito do anticristo. Então não se dê pela impressão dos filmes da história de Jesus, achando que aquilo está sendo feito porque o mundo concorda. Não, o mundo não reconhece, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, não tem amizade com o mundo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus sabem do que eu estou falando. E então, por último, no verso de número 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade, ele testifica de Deus. O Espírito da verdade, ele testifica de Jesus. O Espírito da verdade testifica e dá sustentabilidade ao profeta que fala segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus. O Espírito do erro não aceita Deus. O Espírito do erro não aceita a nossa origem em Deus, não aceita o nosso nascimento em Deus, e por essa razão não nos ouve. O espírito do anticristo, somado ao espírito do homem, produzem o espírito do erro, segundo a palavra de Deus. Meus irmãos que me ouvem, amigos que me assistam, por favor, nós devemos nos livrar do espírito do erro, devemos nos livrar do espírito de Satanás, devemos questionar o espírito do homem que engana e profetiza segundo a sua conveniência. Pelo amor de Deus,
Todos aqueles que vivem no pecado e permanecem errando segundo as atitudes do pecado, não conhecem o Espírito de Deus, não conhecem o Espírito da verdade. Se você me ouve esta noite e tem dúvidas na sua salvação, na sua relação com Deus, arrepende-te agora, confessa os teus pecados e deixa, confessa os teus pecados e deixa, seja cheio do Espírito da verdade, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio agora no nome de Jesus, e a Ele seja glória para todo sempre. Deus seja para sempre louvado, e a Ele seja glória para todo sempre. Amém. Amém e amém. Eu quero orar com você, porque esta palavra é fiel e verdadeira e está mudando a história de muita gente na região de Boston, na New England, em toda essa região. Deus nos trouxe aqui e agora no mês de agosto, no dia 18, completamos um ano que chegamos nos Estados Unidos e que Deus nos confiou um tempo segundo a sua palavra. Eu quero orar por você aqui agora. Fecha os teus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos agora, debaixo desta palavra que é a verdade. Livra-nos do espírito humano, livra-nos do profeta da conveniência, livra-nos dos adoradores de anjo, livra-nos daqueles que preferem o misticismo dos anjos do que a presença real de Deus e do seu Espírito Santo. Livra-nos do espírito do anticristo, livra-nos do espírito do erro. Ah, Senhor, nada mais é melhor do que a tua presença em nós, aleluia, pelo teu Santo Espírito, aleluia. Esta é a vitória, Senhor. Nós declaramos ao inferno, nós declaramos ao diabo, para a destruição de Satanás e humilhação de Satanás. Jesus Cristo veio em carne e triunfou na cruz sobre a morte, o mundo, a carne, o pecado e o diabo. A Ele seja glória para sempre. E esta é a nossa vitória na carne sobre Satanás. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pai, eu abençoo os teus filhos com esta palavra agora, no nome santo de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Oh, presença gloriosa, presença de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. E assim nós terminamos o nosso culto da palavra de hoje, quinta-feira. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Não esqueça, divulgue esta reunião, divulgue este serviço de culto às quintas-feiras para o maior número de pessoas. Se você é de Melrose, Boston, se você está aí em Malden, Everett, se você está aí em toda essa região que merece ouvir a palavra de Deus, pegue o seu telefone aí agora e ligue pelo menos para mais 5 pessoas e diga: ouça esta palavra, ouça esta mensagem, é a palavra de Deus para a sua vida. E não esqueça, toda quinta-feira online aqui às 7h30 p.m. e todo domingo presencial. Eu estou lá para conhecer você, para cumprimentar você, para ministrar uma palavra de Deus na sua vida. Aba Boston, New Hope, Aba Boston. Anote aí o telefone: 355 Franklin Street, Melrose. 355 Franklin Street, Melrose. Nos vemos no domingo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você
todos os dias da sua vida, desde agora e para sempre. E nós dizemos amém. Deus te abençoe. Boa noite. Bom descanso. Quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to be você much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Joshua, fall Jericho Falls, 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 it 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 falls, E a cidade vem ao chão. and the city goes Eu down. sou do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Até você mover a cidade. Until you move that whole city. Eu sou do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta.